Olá, eu sou o Gerson e vou fazer a apresentação do meu trabalho de estágio curricular supervisionado. A área de concentração do meu trabalho é História Política e Econômica, o programa de extensão é Metodologia e Estratégia de Ensino e de Aprendizagem, o projeto de extensão Práticas Pedagógicas na Educação Básica em Tempos de Ensino à Distância e o tema As Revoltas Tenentistas nos anos 1920. Por conta da pandemia, esse estágio foi feito de forma totalmente remota, né, sem contato presencial com as escolas ou com os estudantes, e ele seguiu o modelo pandemia estabelecido pela Uniaselv, que era constituído de um projeto de estágio, elaboração de 10 planos de aula, um roteiro de observação virtual, elaboração de um paper, a criação de um produto virtual, que no caso do meu trabalho é uma trilha pedagógica, e por fim a socialização que estamos fazendo agora. Quanto às vivências e impressões do estágio, ponderadas as limitações impostas pela pandemia, são inegáveis as contribuições, uma vez que atividades como a elaboração de planos de aula, o próprio roteiro de observação, o contato com a BNCC e a troca de experiências com outros acadêmicos e com o tutor apresentaram as diferentes realidades e os grandes desafios da educação no Brasil. A fundamentação teórica do meu trabalho sobre o movimento tenentista começa por se dizer que o movimento é um fruto de uma crise na República Velha, né? Chamada República do Café com Leite, do domínio das oligarquias. Então havia uma insatisfação muito grande dos militares, principalmente os de baixa patente, os tenentes, tem o nome do movimento, né? E as principais pautas deles eram a implantação do voto secreto, a reforma no ensino público, a independência do Poder Judiciário, o fim da corrupção e a destituição do presidente Arthur Bernardes. O primeiro movimento, a primeira revolta, ocorreu no Rio de Janeiro, em 1922, que foi a revolta no Forte de Copacabana. Depois, em 1924, ocorreu também uma revolta em São Paulo. Esses dois movimentos foram derrotados, sendo que, no caso do movimento do Rio de Janeiro, os rebeldes acabaram se rendendo, e no caso de São Paulo, eles optaram por marchar em direção ao estado do Paraná. No mesmo ano de 1924, ocorreu também revolta no estado do Rio Grande do Sul, liderada pelo capitão Luiz Carlos Prestes, onde, em apoio aos rebeldes paulistas, eles resolveram também marchar em direção ao estado do Paraná. Esse encontro entre paulistas e gaúchos deu origem à Coluna Prestes. A Coluna Prestes foi o principal movimento dentro do movimento tenentista, onde ela durou de 1925 a 1927 e percorreu cerca de 25 mil quilômetros através de 12 estados brasileiros, sem nunca ter sido derrotada pelas forças governistas. Em que pese eles também não tenham conseguido atingir o principal objetivo, que era a derrubada do governo, Arthur Bernardes, eles resolveram encerrar a marcha em 1927 e se exilaram na Bolívia e no Paraguai. O objetivo desse trabalho, desse tema, é demonstrar a interligação entre os acontecimentos analisados e como, apesar do seu fracasso inicial, eles serviram de base para o êxito de um movimento posterior, que foi a Revolução de 30 e a chegada de Getúlio Vargas ao poder. Até, inclusive, porque a própria Revolução de 30 tinha como boa parte dos seus apoiadores os mesmos que participaram das revoltas tenentistas. E o outro objetivo é abordar o protagonismo dos militares e das oligarquias dentro do processo histórico brasileiro e sua atuação no poder desde os primeiros anos da República até os dias atuais. Então nós temos um protagonismo, né, dessas categorias e temos quase que uma inexistência de participação efetivamente popular dentro do processo histórico brasileiro. O produto virtual desse trabalho é uma trilha pedagógica, como foi dito no início. Ela é composta de uma explanação inicial sobre os acontecimentos, seguida da apresentação de vídeos sobre o tema e de imagens de época, posteriormente a divisão da turma e do tema em equipes, e posteriormente a apresentação do trabalho através da utilização de cartazes, teatro, música, enfim, uma apresentação mais criativa possível. E, por fim, complementando a trilha, foi elaborado um game dentro da plataforma Kahoot, chamado Brasil nos anos 1889 e 1930, composto por 20 perguntas e que pode ser acessado através desse QR Code. Para encerrar, uma frase do Oswald de Andrade, que faz parte de um livro que retrata a cidade de São Paulo nos anos 20, onde ele diz que o Brasil é uma república federativa cheia de árvores e de gente dizendo adeus. Muito obrigado pela atenção de todos. Boa noite.